Inicia, beleza? Bom, boa noite a todos vocês. Aqui quem fala é o professor Bruno, mas vocês já sabem disso, que eu sou mais comido que bolacha, mais conhecido que bolacha, né? Bom, pessoal, vamos seguir com a nossa sequência de aulas de História do Brasil, beleza? Colonização, em todo o início ali da administração pública no Brasil, mas quero colocar na cabeça de vocês que nem sempre a administração portuguesa foi algo que os brasileiros gostaram. Quando eu falo os brasileiros, aí você coloca índios, negros, mestiços, os portugueses que moravam aqui, alguns já também não gostavam da administração, outros já vão gostar demais da administração portuguesa, por quê? A maioria dos privilégios econômicos que tinha no Brasil eram todos dados a portugueses. Então, se você fosse um brasileiro, tipo assim, nascido aqui no Brasil, sua família tivesse pouca relação com uma família portuguesa, europeia, você ia pagar mais imposto, sabe? Aluguel para você era mais caro, você não ia ter incentivos fiscais do governo. Então, tudo no Brasil era mais facilitado para portugueses. Beleza? Então, eu quero que vocês tenham duas informações para ser o contexto da nossa aula de hoje. A primeira informação é essa, que aqui no Brasil, nos primeiros anos, tudo era facilitado para quem era de Portugal. Um português que morava aqui no Brasil e os seus bonitinhos descendentes. Segunda coisa, encontraram ouro no Brasil. Então, ao pensar o assunto da aula de hoje, imagine que já foi encontrado ouro no Brasil. Então, na região de Minas Gerais, por isso que é o nome de Minas Gerais, foi encontrado ouro no Brasil. Isso vai modificar muito o Brasil, porque finalmente vai realizar o sonho de Portugal de transformar o Brasil na sua galinha de ovos de ouro. Ou seja, o metalismo que a gente encontrava na época do mercantilismo vai finalmente se realizar aqui no Brasil, que é o quê? Ouro, na região de Minas Gerais. E Portugal, quando percebe que aqui tem ouro, vai crescer demais os ouros para o Brasil. Vai ser uma solução gigantesca, já que o comércio com a Índia não estava dando mais tanto lucro. Então, Portugal vai criar mecanismos para organizar essa produção e essa extração de ouro aqui no Brasil, com as casas de fundição, com os impostos, com a derrama, que é a cobrança desses impostos, ok? Então, na aula de hoje, saibam que portugueses têm muitos privilégios em relação ao governo português, que mandava no Brasil, e que o ouro já tinha sido descoberto, ok? Então, a gente finalizou a aula passada falando da colônia, mas já dentro da colônia, os bandeirantes que saíram pelo Brasil explorando atrás de índio para escravizar vão encontrar, por acaso, ouro, né? Na beira dos rios do Brasil. Então, a gente vai ter ouro aqui em dois tipos de ouro, basicamente. Que só tem um ouro, mas tem dois tipos de ouro para ser explorado. O ouro de aluvião, que é o ouro tirado da beira do rio, aquele que você usa a bateia, que é aquela peneirinha, e você fica e molhando, e vai jogando, até ficar só ouro. Ali é ouro de aluvião, que você tira do rio. E tem aquele ouro que você tem que cavar para tirar ele, que é o ouro que você tem que minerar, literalmente, né? Que é o ouro de Grupiara. Beleza. Então, o Brasil tem ouro, todo mundo quer, né? O foco agora não é mais o Nordeste, o foco agora vai ser a região de Minas Gerais, ou seja, o polo econômico do Brasil vai ser trocado por causa do ouro. Antes era o Nordeste, a cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar vai sofrer algumas crises, né? Concorrência do açúcar holandês. O que vai acontecer? Acham-se ouro no Sudeste. Então, Portugal vai começar a olhar mais para o Sudeste do que para o Nordeste. Então, esse é o contexto da nossa aula. Ok? Então, vamos lá. Só abarcar aqui para vocês. Então, o tema da nossa aula de hoje é um tema muito importante, cai bastante em prova, cai bastante em concurso, ok? Que é as nossas queridas revoltas coloniais. Então, todas as revoltas, tudo que foi briga que aconteceu aí no Brasil, ao longo do período colonial. E existem dois tipos de revoltas, beleza, pessoal? Existem dois tipos de revolta, então reflitam comigo. Existe a revolta nativista, que é aquela revolta local, nativa, que tem uma causa que quer resolver um problema só daquela região.
E existiam as revoltas emancipacionistas, ou separatistas, que eram aquelas revoltas que queriam que aquela região se separasse do Brasil. Por exemplo, em Confidência Mineira. Em Confidência Mineira queria que Minas Gerais fosse um país, queria separar aquela região do resto do Brasil. Confederação do Equador queria separar o Nordeste do resto do Brasil. Então, existem várias revoltas no Brasil, e eu estou usando muito a palavra Brasil, né? É porque o tema é esse. Então, existem várias revoltas, pessoal, no nosso país, que queriam separar, torar o Brasil no meio, queriam torar o país no meio, mas como todas elas foram reprimidas de uma maneira muito violenta. Beleza? Todas essas revoltas foram reprimidas de uma maneira muito violenta, e aí ninguém conseguiu torar o Brasil nos pedaços. Por isso que o Brasil tem esse tamanho todo. Vocês podem olhar, o Brasil é o maior país da América Latina. É gigantesco. Você pega a Venezuela, Equador, todos os outros países são bem menores. O Brasil conseguiu manter o seu território gigantesco por vários fatores que a gente vai, ao longo das nossas aulas, vocês vão entender por que o Brasil manteve esse tamanho. Mas um desses motivos é que todas as revoltas dentro do Brasil foram reprimidas com uma violência absurda, a ponto de pegar todos os líderes, arrancar a cabeça, botar numa estaca e esquartejar, e enforcar, e prisão perpétua, e quando o cabo saía, pegava mais 300 anos. Enfim, era um negócio medonho. Beleza? Então, vamos lá. Primeiro, as primeiras revoltas que a gente vai ver hoje, as primeiras confusões, né? Por assim dizer, as primeiras confusões. Pessoal, desculpem, meu cabelo está um pouco... É que eu não tomei banho antes da aula. Eu estava passeando com a minha filhinha, para ela esparecer a cabeça e ficar mais fácil de dormir. Quando ela passeia, ela dorme melhor. Quando ela não passeia, ela dá trabalho para dormir. Então, vamos lá. O que acontece? Primeiro tipo de revoltas que a gente vai ver são as nativistas, ou seja, revoltas nativas, ou seja, locais. Entenda esses nativos como local, beleza? Quem são os nativos do Brasil? São os índios, que já eram os moradores locais. Então, essa palavra nativa, nativista, vem de locais, ok? Essas revoltas nativistas, elas não tinham interesse de transformar o Brasil independente de Portugal, beleza? Só revoltas separatistas ou emancipacionistas é que tinha essa proposta de uma independência. Então, qual é a principal diferença entre revoltas nativistas, Bruno, e revolta separatista? A nativista não quer independência, ela quer resolver um problema pontual, ela quer resolver aquele bendito probleminha que eles estão enfrentando ali. Beleza? Então, vamos lá. Vamos lá para a gente arrochar. Ó. Então, primeiras revoltas que a gente vai ver são as revoltas nativistas. Vão acontecer no século XVII e século XVIII. Ok? O início dessas revoltas. Terão inúmeras, pessoal. A gente vai ver só as principais, que não adianta a gente ficar... Teve mais de 30, 40 revoltas. Então, o Enem vai cobrar todas elas, vai cobrar as principais. O livro didático de vocês também não vai cobrar todas elas. Né? Mas as características dessas revoltas nativistas não tinham proposta de independência, elas eram, em sua maioria, encabeçadas pela elite, ou seja, não eram revoltas lideradas por negros, escravos, índios, eram revoltas elitistas, ou seja, quem estava na liderança delas eram homens Pedro Bandeiras, eram homens Pedro Bandeiras, ou seja, homens ricos, ok? Ela tem um caráter regional, né, um caráter local, por isso que é nativista, elas não pensavam no Brasil, elas não estavam nem para o Brasil, elas queriam resolver o problema daquela localidade ali, ok? Eram contrários a aspectos pontuais do Pacto Colonial, ou seja, tinha algumas coisas do Pacto Colonial que elas não gostavam, elas eram contrárias a isso, mas não eram contrárias a tudo. Elas não odiavam Portugal, elas odiavam algumas coisas que Portugal fazia, beleza? Vamos lá, ó. Primeira revolta dessas aí. Agora que a gente sabe o que é uma revolta nativista, vamos falar sobre a primeira das revoltas. Só mudar a cor aqui para não ficar mais legal. Foi a revolta de Beckman. Revolta de Beckman. Bruno, eu vou ter que saber o nome de tudinha e o lugar onde aconteceu. Vai. Vocês vão ter que lembrar. Revolta de Beckman, Maranhão. A data
o Enem coloca. Esse negócio de data, o Enem não cobra muito, porque ele já coloca. Quando ele vai falar da revolta de Beckman, ele vai dizer a revolta de Beckman de 1684, mas ele pode cobrar o estado que aconteceu. Ele pode cobrar a liderança, os motivos. Então, essa parte principal de nome da revolta, a localização, os motivos e os líderes de cada uma delas, vocês vão ter que saber. Já sabendo disso, foi o que eu fiz. Eu coloquei um quadrinho lá no grupo do WhatsApp, eu coloquei agora, na hora da aula de Belkise, aquele quadrinho lá, aquele esqueminha, pessoal, vocês vão ter que guardar no coração de vocês. Okay? Vocês vão ter que guardar no coração de vocês, porque ali é um resumo, onde você vai ter os principais dados sobre cada uma dessas revoltas, tanto nativistas como as separatistas. E a primeira delas, a nativista, é a revolta de Beckman, que vai acontecer no Maranhão. Bruno, por que ela tem esse nome, revolta de Beckman? Porque os líderes eram esses dois caboclinhos aqui, ó, Manuel e Tomás Beckman. Eram irmãos, grandes latifundiários, ou seja, eram homens ricos. A gente está falando de gente lisa, não, a gente está falando de Bruno, não, aqui, ó. Eram homens lisos. Liso sou eu. Eram homens ricos, fazendeiros, né? Então, como eu falei, eram revoltas elitistas, pessoal. Não tem liderança de gente pobre aqui, não. Ok? Mas vamos lá. Qual é a lógica dessa revolta? Tudo começou com aquela velha briga que eu comentei na aula passada aqui. Colonos, aqui a gente está usando a palavra latifundiário, que é a mesma coisa que fazendeiro. Os fazendeiros do Maranhão estavam brigando com os jesuítas. Vocês se lembram que eu falei qual era o principal motivo dessa briga entre fazendeiros e jesuítas? Lembram sim. E a respeito disso aqui, ó, da escravização dos índios, pessoal. Como eu comentei na aula passada, os fazendeiros querem escravizar os índios. Já os jesuítas vão dizer, não, o índio não é para ser escravizado, não. O índio é para ser catequizado. Beleza? Então, estava faltando mão de obra no Maranhão para trabalhar nas fazendas. O Maranhão era um dos estados aqui, pegando a parte norte do Brasil, mais desenvolvido. Era o que tinha uma agricultura mais desenvolvida. Não era igual a Pernambuco, a Bahia, mas era bem desenvolvido. Então, o que é que acontece? Não tinha mão de obra para trabalhar nessas fazendas. E aí os fazendeiros estavam revoltados. Se não tem mão de obra escrava, se não chega aqui, os escravos ficam tudo na Bahia, ficam tudo em Pernambuco, os que vêm da África, vamos escravizar os índios. Aí eles saíam para capturar os índios, os padres jesuítas iam lá e roubavam os índios dos fazendeiros. Os fazendeiros iam lá e roubavam os índios dos jesuítas. E aí, pessoal, virava esse balaio de gato. Então, a causa dessa revolta se deu por causa dessa briga entre fazendeiros e jesuítas, porque um queria escravizar os índios e o outro não queria escravizar, queria catequizar. Beleza? Para resolver o problema, preste atenção, para resolver o problema, Portugal teve uma brilhante ideia. Portugal, não, preocupe não, vou resolver esse problema agora. Vou criar uma companhia, ou seja, vou criar tipo um escritório, vou criar um órgão público, pronto, a palavra correta é essa, vou criar um órgão público para organizar o comércio do Maranhão e vou resolver os problemas de latifundiários. Vou resolver o problema da mão de obra, que esse é o principal problema que eles estão passando, não tem quem trabalhe nas fazendas. Então, Portugal cria a Companhia do Comércio do Maranhão, prometendo a seguinte coisa: nós vamos fornecer todo ano escravos para as fazendas. Nós vamos fornecer todo ano escravos para as fazendas, mas quem vai controlar o comércio, ou seja, vocês vão vender, quem vai levar tudo para a Europa, que será produzido aqui, será a Companhia de Comércio do Maranhão, ou seja, nós, Portugal, que vamos tomar de conta do comércio do Maranhão, e não os fazendeiros. Então, os fazendeiros agora vão apenas trabalhar, produzir, mas Portugal que vai pegar e levar para a Europa essa produção. Então, entenda, os fazendeiros estavam sem mão de obra. Aí Portugal chega e diz, vamos criar a Companhia do Comércio do Maranhão. Essa companhia vai fornecer escravos e controlar o comércio de vocês. Monopólio do comércio é isso, controle total desse comércio. Aí os irmãos Beckman e outros fazendeiros dizem, pai, fazer o quê, né? Vamos aceitar. Aceita no primeiro momento. Mas o que é que acontece?
não estavam enviando. Portugal não estava enviando com a quantidade de escravos que era suficiente para todas as fazendas. Então, os caras começaram a ficar, rapaz, Portugal disse que todo ano mandar os escravos para cá, manda quando manda 10 escravos, 20 escravos. Então, esses escravos são suficientes para nossas fazendas. Então, Portugal começou a mandar pouquíssimos escravos para o Maranhão. Os caras já começaram a ficar com raiva de Portugal, dessa companhia do comércio do Maranhão. Além disso, os produtos que vinham da Europa, mandados pela coroa para os portugueses comprar, eram altíssimos, os preços eram altos demais e a qualidade uma porcaria. Portugal mandava os navios cheios de produtos, eles paravam logo na Bahia. Então, o melhor que vinha da Europa, os melhores vinhos, os melhores tecidos, a melhor porcelana, os melhores talheres, pessoal, ficavam na Bahia. Rio de Janeiro, São Paulo, Pernambuco. A rebaba, né, como o povo diz, a rebaba é que vinha para o Maranhão. Então, era isso que estava acontecendo. Portugal não estava cumprindo com o seu dever de fornecer escravos, né, e mandando produtos de péssima qualidade com um preço altíssimo para aqueles fazendeiros comprar. E eles se revoltaram. Vão se revoltar e vão tomar o controle, vão se armar, pegar os seus jagunços, os seus empregados, colocar cada um com suas bate-buchas, vão expulsar o governador daquela província e assumir o controle do Maranhão durante alguns dias. Moral da história. A moral da história vai ser para todas essas revoltas. A moral da história será para todas essas revoltas. Os líderes serão enforcados. Como eu falei no início da aula, essas revoltas, pessoal, eram tratadas de uma maneira muito, muito, muito violenta. Sério, eram tratadas de maneira muito violenta. Então, os líderes da revolta foram todos enforcados depois que o exército português chegou para botar moral quando souberam que fazendeiros tinham tomado o controle daquela província. Tinham tomado o controle e tinham expulsado os jesuítas. Para quê? Porque expulsando os jesuítas, eles podiam escravizar os índios. Né? Então, eles vão expulsar os índios durante os dias que vão ter, ou expulsar os jesuítas, né, durante o período de controle, e vão eliminar a companhia do comércio, que não estava servindo para nada, não estava fornecendo os escravos, ok? E também mandando produtos muito caros. Aí os irmãos Manuel e Tomás Beckmann são os líderes, vão ser presos, ok? E serão enforcados. Depois disso, Portugal retoma o controle da província, né? Os jesuítas retornam ao Maranhão e a Companhia do Comércio vai continuar atuando dentro do Maranhão. Você vai continuar fornecendo a escravos, mandando produto para a galera comprar, mas agora sem um monopólio, ou seja, podia chegar navios da Inglaterra. A Inglaterra era uma nação amiga de Portugal, então não era mais agora só, os maranhenses não tinham mais só os produtos portugueses, podiam comprar das nações amigas. Quando eu digo nação amiga, eu estou falando da Inglaterra. A Inglaterra era best friend de Portugal nesse período. Beleza? Show de bola. Então foi assim que se sucedeu-se a revolta de Beckmann. Só resumindo, fazendeiros com raiva porque não tinham mão de obra, queriam escravizar os índios, os jesuítas não deixaram. Portugal mostra uma solução, a gente vai fornecer escravos, mas vamos controlar o comércio de vocês. Isso desagrada os fazendeiros, eles fazem uma revolta, Portugal vem, prende todo mundo, enforca todo mundo, e os jesuítas voltam à província do Maranhão e a Companhia de Comércio continua atuando também aí. Ou seja, uma revolta que não foi bem sucedida. Ok? Ficou alguma dúvida, pessoal? Ficou alguma dúvida? Pois é, Walter. Se não quiser decorar, é só colocar o nome dos animais de estimação. Eu tenho no meu aquário 15 peixes. Dá para colocar um monte de nome. Eu estou estudando para um concurso que eu vou fazer em dezembro. Aí para eu decorar coisinhas como isso aqui, né? A teoria da história, historiografia. Quem vai fazer faculdade de história aí de vocês
vai ler coisinhas disso aqui para fazer uma mísera prova, né? Vocês vão ler esse livro aqui. Esse livro aqui todo mundo que faz faculdade de História lê. Eu li durante a graduação e estou lendo de novo para fazer o concurso do IF do Ceará. Beleza? E eu tenho muita coisa para decorar, então. Eu vou colocar o nome dos meus peixes, dos 15 peixes que eu tenho no aquário, desses nomes, assim, dos fatos históricos. Beleza? Então, tudo ok, né? Pronto, vamos para a próxima revolta. Hoje a aula é só briga, é só treta, só confusão. Apesar de eu ser um rapaz da paz. Vamos lá, essa daqui é legal. Essa daqui é super fácil de entender, pessoal. Preste atenção. Só engolir uma aguinha. Ó, essa daqui é super fácil de entender. O que é que acontece? Deixa eu pegar o lápis. O que é que acontece, pessoal? Nós temos aqui o nosso querido Brasil, Guaranil, né? Aqui já no formato dele ficou parecido, né? Onde foi que encontraram o ouro? Aqui na região de Minas Gerais. Nessa região aqui, ó. Quem encontrou o ouro? Quem encontrou o ouro no Brasil, pessoal, foram os bandeirantes. Então, os bandeirantes saíam aqui da região de São Paulo, queriam desbravar o Brasil, saíram andando, vamos já falar mais sobre eles, saíram andando, exploraram vários caminhos, várias rotas, atrás de riquezas e apresar índios. E numa dessas viagens, alguns bandeirantes encontraram as primeiras jazidas de ouro aqui no Brasil. Beleza? Então, quem encontrou ouro no Brasil? Quem encontrou o ouro no Brasil? Preste atenção. Quem encontrou ouro no Brasil foram os paulistas. Os bandeirantes que vinham de São Vicente, né, que vai se transformar em São Paulo. Então, os bandeirantes, ou seja, os desbravadores do Brasil, né, os paulistas, eles que encontraram o ouro na região de Minas Gerais. Mas o que é que acontece? O ouro, pessoal, é de Portugal. Presta atenção. O ouro é de Portugal. O Brasil não é de Portugal. Então, os bandeirantes, Paulo, não tinham direito ali. Eles tinham que pagar os impostos. Eles tinham que pedir autorização a Portugal para poder explorar esse ouro. Mas o que é que acontece? Como foi os bandeirantes que acharam primeiro o ouro? Eles disseram que só paulistas podiam explorar a região de Minas Gerais. Então, os paulistas disseram, a região das jazidas de ouro, onde hoje é Minas Gerais, só deve ser explorado pelos paulistas. Só que quando quando a notícia de que encontraram ouro no Brasil se espalhou, pessoal, gente de tudo que é canto do Brasil e até mesmo da Europa fez carreira para Minas Gerais. E essas pessoas que vieram de fora, que não eram paulistas e que vieram de fora, ou seja, eram forasteiros, explorar também o ouro na região, a gente usa a expressão emboaba, que é uma palavra indígena para forasteiro. Então, o que é que acontece? Essa confusão, a guerra dos emboabas, é a guerra dos forasteiros, ou seja, é a guerra em que os bandeirantes paulistas diziam, só quem deve explorar o ouro aqui somos nós. E aí os forasteiros disseram, que conversa, rapaz, não é só porque você achou, é que vem dizer que eu não posso explorar também, não vou ter uma mina aqui, não posso minerar ouro aqui nessa bosta, só porque vocês acharam. Então, o que, é que vai acontecer? Vai ter agora essa briga de conflito. Paulistas que por terem achado, vão querer explorar, só eles se devem explorar, mais pessoas de todo o Brasil vão vir para a região atrás de enriquecer na exploração de ouro. E aí, esses forasteiros a gente chama de emboabas. Então, a Guerra dos Emboabas foi uma guerra entre paulistas e forasteiros. Beleza? Show de bola. Bruno, quem vai ganhar essa guerra? Bom, pessoal, vai ter vários conflitos, várias confusões entre pessoas do Brasil todo contra os paulistas pelo domínio daquela região das Minas Gerais. Quem vai ganhar essa guerra, até por ter o apoio de Portugal, porque Portugal vai dizer, mas por que essa besteira? Só os paulistas vão explorar? Ah, deixa o povo do Brasil todo. Enquanto mais gente explorando, mais imposto a coroa vai ganhar. Então, deixa o povo do Nordeste, do Sul, deixa ele vir do Inferno da Pedra vir explorar também. Os emboabas, com o apoio da coroa, vão vencer essa guerra.
ok? O marco final dessa guerra entre emboabas e paulistas e bandeirantes paulistas, pessoal, é o famoso Capão da Traição. É o que aconteceu no Capão da Traição. Aqui já está dizendo, foi um grande massacre de paulistas, mas eu consegui achar na internet o relato de um padre, ele descrevendo o que foi que aconteceu no Capão da Traição. Resumindo para vocês, está aqui o relato, né? Aqui o relato, depois vocês podem ler, vou colocar o slide. O slide já está no Drive, viu, pessoal? Então, só para... depois eu leio aqui para vocês. Mas, resumindo o que foi o Capão da Traição, já está dizendo, traição, né? Alguém furou aí como é que eu posso dizer? A confiança de alguém. Quando os paulistas viram que não iam ganhar a guerra, se renderam, disseram, a gente, bandeirinha da paz aqui, patrão, a gente não quer mais lutar, deixa a gente ir embora, a gente vai entregar as nossas armas. O exército de Emboabas vai dizer, tá bom, pode baixar as armas, entregue suas armas. Quando os paulistas entregaram as armas, os Emboabas receberam a ordem de fuzilar os paulistas. Então foi uma traição gigantesca. É como se eu tivesse uma briga, né, com o cara, brigando lá com o cara, e tome o UFC. Aí o cara, tá bom, Bruno, eu me rendo. Eu vou baixar minha mão, viu, Bruno? Eu me rendo, não quero mais lutar. Beleza, pronto, se você baixar a sua mão, eu baixo a minha também. E na hora que ele baixa a mão, eu, pum, no pau da venda dele. Isso é uma traição, isso é uma covardia. Então, o Capão da Traição, existe um conflito entre os historiadores onde foi exatamente o Capão da Traição. Ninguém sabe exatamente onde foi, não, viu? Assim, existem várias teorias, né? Uns na região, outros foi outros, mas enfim, o Capão da Traição representa o ponto final da Guerra dos Emboabas com essa covardia praticada dos emboabas contra os bandeirantes paulistas, que se renderam e mesmo assim foram massacrados. Portugal, depois disso, vai criar, porque antes era tudo São Paulo, tudo a província de São Vicente. Então, Portugal, para organizar aquela região, para acabar com essa briga, vai dizer, São Paulo é São Paulo, e a região das Minas não é São Paulo, não. A região das Minas, nós vamos chamar de Minas Gerais. Então, Minas Gerais surgiu como uma forma de acabar esse conflito entre paulistas e pessoas de outros estados que queriam explorar o ouro lá. Então, os paulistas retiram-se, em sua maioria, e descobrem novas jazidas de ouro em Goiás e Mato Grosso. Os que não estavam no Capão da Traição, os que não foram massacrados, né, vão sair explorando o resto do Brasil e vão encontrar ouro em outra região. Então, observem aqui essa descrição daquele período, feito pelo padre Manuel Fonseca. No dia seguinte, mandaram os cercados um boletim com bandeira branca. Então, os cercados, que os paulistas estavam cercados, mandaram a bandeirinha branca, né? Pedindo bom quartel, ou seja, deixa a gente em paz, prometendo entregar as armas. Aí concederam-lhes Bento Amaral, o líder dos Emboabas, que pediam, mais faltando, como pérfido e cruel, tanto que os viu sem arma, deu ordem alta voz para que os matassem. Né? E sem mais conselho, acompanhando dos escravos e anos mais virdes daquele exército, ainda que com pena e repreensão das pessoas de mal suposição e qualidade que nela se achavam, fez um tal estrago naqueles miseráveis que, deixando o campo coberto de mortos e feridos, foi causa que ainda hoje se conserve a memória de tanta tirania, impondo àquele lugar o infame título de Capão da Traição. Pessoal, é uma escrita arcaica, né? Então é bem difícil, né, a gente ler assim, as expressões, a maneira como eles escreviam há 400 anos atrás é um pouco arcaica, a gente tem até dificuldade. Mas o que é que acontece? Por que eu coloquei esse texto aqui? Porque o Enem adora citações. O Enem adora citações. Beleza, pessoal? O Enem adora citação, então é bom que vocês vão treinando a leitura de vocês, treinando a leitura, a interpretação de texto, beleza? Porque dessa citação aqui dá para eu tirar umas 2 ou 3 perguntas sobre esse assunto. Foi de bola? Ficou alguma dúvida, meu povo? Ficou alguma dúvida? Covardia demais, né, não? Muita covardia, Roberto. Bom, agora vamos falar sobre outra revolta. Como eu falei, a aula hoje é só treta.
Vamos já tretar também. Vou já falar algo polêmico aqui para... Não, as minhas polêmicas eu deixo para o meu Instagram. Então, vamos lá. Guerra dos Mascates. Guerra dos Mascates. Vamos lá, pessoal. Bruno, o que de achos é mascate? Mascate, pessoal, é a expressão para comerciante. Beleza? Mascate era a expressão utilizada aqui no Nordeste para um comerciante. Então, você pode chegar amanhã na bodeguinha lá da sua rua para comprar aqueles velhos confeitos de hortelã, aqueles velhos Big, cocada. E é esse o mascate. Né? Então, o que foi a Guerra dos Mascates? Aconteceu em Pernambuco, em 1710. Quem de vocês já andou em Olinda e em Recife? Alguém de vocês já foi lá? Se tiver alguém, se manifeste. Recife, Olinda, já visitou aí essas maravilhosas cidades? Tem não? Ninguém? Beleza. Eu também nunca fui, não. Dizem que lá é feto que só. Né? Dizem que Recife é conhecido pelo cheiro. Mas não sei se é verdade, não. Mas vamos lá. O que acontece? Reflita comigo. A cidade mais importante de Pernambuco era Olinda. Olinda era como se fosse a capital. Olinda era como se fosse a capital de Pernambuco. Era a cidade mais desenvolvida. Então, as outras cidades pagavam impostos a Olinda, porque ela que era a vila, né? Era a vila de Olinda, ela que tinha um pelourinho. O pelourinho, pessoal, era o símbolo que Portugal colocava quando uma cidade ganhava o título de vila. Ou seja, ela se tornava uma cidade independente, ela não pagava mais imposto a nenhum, ela não era mais província de ninguém. Ela era uma cidade independente. Quando a cidade ganhava um pelourinho, ou seja, era como se fosse um poste, um poste com o símbolo da coroa portuguesa lá em cima, né? O pelourinho, como se fosse... Pronto. Não tem um cruzeiro, em frente aqui à igreja de Apodi, né? Era como se fosse aquilo ali. Era um símbolo, um marco bem no centro da cidade, para dizer que ela era uma cidade independente. Né? E chamava-se de Pelourinho aqui. Beleza. Olinda tinha um Pelourinho. Recife era uma pequena cidade. Recife era uma cidadezinha pequena que pagava impostos a Olinda. E Olinda era uma cidade que vivia da agricultura. Beleza? Show de bola. Só que aí, em 1630, o que acontece? Em 1630, o Brasil é invadido pelos holandeses. Os holandeses, com raiva que a Espanha não deixava mais a Holanda participar da produção de açúcar no Brasil, e os holandeses, eu estou falando holandês, mas vocês sabem que é errado dizer holandês, né? Os Países Baixos. E aí os Países Baixos, com raiva de Portugal e da Espanha, porque não deixavam mais eles participar do comércio do açúcar no Brasil, resolvem invadir o Brasil. Mas a gente que financiou a bosta daqueles engenhos, eles agora não querem mais deixar a gente pegar o açúcar e refinar, vamos invadir. E aí vai acontecer a invasão neerlandesa, ou holandesa. Né? Beleza. Bruno, o que é que tem a ver a Holanda com a Guerra dos Mascates? Tem a ver, pessoal, que Maurício de Nassau, que era o governador holandês que estava aqui no Brasil, ele escolheu Recife para morar e escolheu Recife para ser a capital dessa colônia holandesa aqui no Brasil. Então, o cara modernizou Recife. Recife era do tamanho de uma cuinha. E Maurício de Nassau deixou do tamanho de um. Deixa para lá. Ele deixou Recife modernizado, rica, com um comércio muito acelerado. Então, nós tínhamos, deixa eu riscar aqui que fica melhor. Ó, nós tínhamos Olinda desse tamanho, Recife era isso aqui. Aí o que é que acontece? Chegam os malditos holandeses, os holandeses chegam e investem pesado dentro de Recife, porque Recife vai se transformar a capital desse governo holandês aqui dentro do Brasil. Recife passa disso para isso. Recife ficou muito maior e muito mais rica do que Olinda. Mas tinha sempre que pagar os impostos a quem? A Olinda. Aqui é Olinda e aqui o R de Recife. Beleza? Então, isso que estava acontecendo. Recife mandava, Olinda mandava em Recife, e os fazendeiros lucravam bastante com esses impostos que vinham de Recife. Mas aí os holandeses vieram e investiram pesado em Recife, só para vocês terem noção.
Recife foi a primeira cidade do Brasil a ter todas as suas ruas calçadas, arquitetura holandesa no centro, prédios mais modernos, ponte. Recife foi a primeira cidade do Brasil a ter corpo de bombeiro. Recife foi a primeira cidade do Brasil a ter coleta de lixo. Você tem noção como Recife se modernizou, pessoal. Foi um avanço gigantesco. Então, o que é que acontece? Os holandeses foram expulsos, né, em 1654, beleza. Aí Recife olhou assim, rapaz, nós somos mais ricos do que Olinda e a gente ainda paga imposto a eles. É a lógica disso. Mandaram uma carta para Portugal. Os comerciantes de Recife mandaram uma carta para Portugal. Ei, a gente quer ser independente, a gente quer um pelourinho aqui também, a gente quer ser uma vila, a gente quer ser levado à vila. Aí Portugal olhou, vamos olhar aqui a economia. Mas, vixe, rapaz, a economia de Recife está disparado muito melhor. Recife está maior, está mais desenvolvido, comércio maior do que a Olinda. A Olinda está quebrada, lá só tem fazendeiro. Falido, o açúcar não está dando mais tanto lucro. Aí o que é que Portugal faz? Manda uma carta, um documento oficializando Recife como uma vila. Ou seja, Recife agora vai ser independente. Recife não é mais de Olinda, não deve mais pagar nada a Olinda. Aí, quando os fazendeiros de Olinda souberam disso, menino, não vamos aceitar não. Que conversa é o quê? A gente precisa dos impostos, a gente precisa dos impostos de Recife. O que vai acontecer? Os fazendeiros de Olinda, com raiva pelo fato de que Recife se tornou independente, eles vão invadir a cidade de Recife e vão quebrar um monte de comércio lá, vão invadir os comércios, quebrar banca, vão vandalizar a cidade, ok? Eles vão querer vandalizar a cidade. Rapaz, não consigo mudar a cor não, pronto, consegui. Ó, vão vandalizar, vão quebrar um monte de coisa, dar vários prejuízos aos comerciantes como forma de protesto, porque Recife agora era autônoma, Recife agora era uma vila e não dependia mais de Olinda. Então, Olinda não aceita essa elevação de Recife à vila. Só que Recife, com muito mais dinheiro, comerciantes, ele sim beleza. Os cabas de Recife se organizaram, pegaram em arma, invadiram Olinda, tacaram fogo no monte de fazenda e no monte de engenho. E aí Olinda não teve mais o que fazer, teve que aceitar essa elevação de Recife, que antes era subalterna de Olinda, agora está superior. Graças a esses investimentos, a esse trato que os holandeses tiveram com Recife, Olinda cresceu muito mais rápido Recife cresceu muito mais rápido do que Olinda ultrapassou. E aí, por isso que ela buscou a sua autonomia. Beleza? E aí, Recife confirma a sua autonomia. Não depende mais de Olinda. E torna-se a capital de Pernambuco em 1714. Beleza, meu povo? Deu para entender por que aconteceu essa briga? Recife, pequenininho, Olinda maior. Recife cresce demais, deixa a Olinda para trás. A Olinda com raiva, porque Recife agora está tão grande a ponto de se tornar independente, ataca Recife. Recife vai lá e mete a peia e se torna a capital, ganha o seu título de vila e se torna a capital de Pernambuco. Beleza? Hoje, se você viajar lá, Recife e Olinda, pessoal, é como se fosse a mesma cidade, viu? É como se Olinda fosse o centro histórico de Recife. Nessa foto que vocês estão observando aí, vocês podem ver que está ali ao fundo, Recife com prédios, edifícios modernos. Do outro lado da praia aí, você tem Olinda, com aquela arquitetura barroca, uma coisa mais colonialista. Beleza? Entendido aí? Cadê aquele tudo ok? Não, Olinda continuou vila, viu, Roberta? Olinda continuou vila. E depois que você se torna vila, você não deixa de ser. Mas Recife se tornou. Né? Então, Recife agora não manda mais impostos para ela. Recife não manda impostos para ninguém. Recife se transformou no principal polo. Como vai ser a capital, ela vai receber impostos agora de todo mundo. Agora é a Olinda que vai pagar impostos a Recife. Mas
Olinda não deixa de ser uma vila. E depois que ela se torna uma vila, já é uma cidade grande, ela continua, mas ela não vai ter mais aquele prestígio. Digamos que ela não vai ter mais aquele prestígio, aquela moral de dizer, agora só quem manda aqui em Pernambuco sou eu. Não, quem vai mandar é Recife. Comércio muito mais para frente. Então, Olinda vai ser apenas uma cidade independente. Não vai ter mais aquela influência que ela tinha outrora. Ok? Seguindo. Vamos lá. Show de bola, né? Entendidos aqui? Bom, a partir de agora, as nossas revoltas, elas vão ficar bem ligadas à questão do ouro, né? O ouro que era... O que tinha de mais importante era o combustível econômico do Brasil nesse período. Depois da cana-de-açúcar, que nós vamos ter o ouro. Beleza? Então, vamos lá. O que foi a revolta de Vila Rica ou a revolta de Filipe dos Santos? Pessoal, para vocês entenderem isso aqui, deixa eu falar uma coisa para vocês. Portugal não queria perder uma grama de ouro que ela tivesse direito aqui no Brasil. Então, Portugal era seca por ouro, louca, assim. Portugal queria ouro, era o que mais queriam com o Brasil. Se tinha uma coisa que eles queriam tirar, sugar do Brasil, era o maldito ouro. E o que é que acontece? Portugal percebeu que estava tendo muito contrabando da galera, para não pagar os 20%, para não pagar o quinto, os 20%, né? Quinto é a quinta parte, 20% da sua produção. Por quê? Porque foi instituído que todo mundo, todo mês, tinha que pagar a coroa 20% do ouro que você retirar. Então, se você tirasse 100 gramas de ouro por mês, 20 gramas você tinha que dar a coroa. E quando você tira o ouro da natureza, preste atenção, você tira o ouro da natureza, ele vem em pó, né? O ouro vem todo quebradinho, vem em pó. Beleza. É muito fácil esconder o ouro em pó. Beleza? Então, Portugal percebeu que estava tendo muito roubo. Tipo assim, o povo chegava, tá aqui, eu só extraí isso aqui. A galera extraía 200 gramas de ouro, quando chegava para prestar contas, na Câmara Municipal, levava 100 e dizia, não, olha eu só consegui minerar 100 gramas de ouro, então tirei 20 gramas. Só que o caboclo tinha 20 gramas, 100 gramas escondido. Então, o que é que os caras faziam para esconder ouro? Pegavam as imagens de santo, aquelas imagenzinhas, né, de gesso, faziam um buraquinho embaixo, faziam um buraquinho, as imagens eram de madeira ou de gesso, fazia um buraquinho embaixo e, ó, vou pegar aqui para representar. Fazia um buraco embaixo do santo e derramava o ouro e tampava. Aí saia no meio da rua, com fazendo, minha Nossa Senhora, soldado de Portugal, quer isso aí? É meu santinho, meu santinho. Oh, Deus. Eita, velho. Tem ouro não? Tem não, aqui é só meu santinho. Os caras contrabandeavam ouro dentro das imagens de santo, no que eles podiam fazer para esconder ouro por causa dessa cobrança abusiva de 20% de imposto. Naquela época, se pagava 20% de imposto, era abusivo. Atualmente, a gente paga 40%. Não sei se vocês sabem disso, mas bem-vindo ao Brasil, o país onde se paga 40% de imposto em tudo. Beleza? E aí, o que é que acontece? Foi daí que surgiu a expressão Santinho do Pau-Oco. Já viram essa expressão? Santinho do Pau-Oco. O santo do Pau-Oco era o santo em que eles deixavam oco por dentro para poder esconder ouro. Outra coisa que eles faziam muito, que até surgiu uma expressão, lavar a égua. Vocês já viram a expressão lavar a égua? Que é quando você se dá bem numa coisa. Vixe, você se deu bem, viu? Bichinho, você se deu bem, bichinho, você lavou a égua. Quem aí já viu essa expressão? Se manifesta aí. Lavar a égua. Porque os caras derramavam o ouro em pó nos pelos dos burros. Os pelos dos burros, né? E escondia o ouro. Quando chegava em casa, você passava pelo soldado, o soldado não via que você tinha ouro. Por quê? Porque o ouro estava todo no meio dos pelos do jumento, né, Eguinha? Você chegava em casa, você dava um banho na jumenta e aparava o ouro embaixo, né? Do jumento, cavalo, enfim. E aí você dava um banhozinho na égua, você lavava a égua.
E aí você retirava o ouro, aparava o ouro. Beleza, daí surgiu também essa expressão do lavou a égua, que é uma expressão usada hoje em dia para quando você se dá bem em algo. Show de bola. Aí Portugal percebeu que o ouro em pó facilitava muito o contrabando. Aí criou uma lei que determinava que, preste atenção, Portugal, percebendo que o ouro em pó era muito fácil de contrabandear, criou uma lei, nunca viu não, né, Alessandra? Eu já usei muito essa expressão. Eu acho que é porque eu sou muito antigo, velho. Mas eu sou velho demais, Jesus. Mas enfim. O que é que acontece? Portugal proibiu, preste atenção, Portugal proibiu andar com ouro em pó. Portugal proibiu o transporte de ouro em pó dentro de Minas Gerais. Só se podia andar com ouro em barra. E essa barra de ouro deveria ser produzida nas casas de fundição. Ok? Então, o que é que acontece? Quando você saía da mineração, do lugar onde você minerou, você pegou aquele ouro da pedra, da beira do rio, soldados lhe acompanhavam até a casa de fundição. Na casa de fundição, todo o seu ouro em pó era derretido e transformado em uma barra. Então, preste atenção. Digamos que isso aqui seja a barra de ouro. Todo o seu ouro veio para cá. Todo o seu ouro veio para a casa de fundição. Ele foi transformado em uma barra. Quando Portugal transformava o seu ouro em uma barra, o que ele fazia? Já tirava os 20%. Já tirava o quinto. Opa, como cheiroso. Já tirava o quinto. Então, a melhor maneira que Portugal arrumou para acabar com o contrabando foi proibindo o ouro em pó e criando as casas de fundição. Então, a barra de ouro só podia ser produzida na casa de fundição, porque lá o ouro era transformado em barra e recebia um carimbo. Né? Então, se você fosse pego em Minas Gerais com a barra de ouro sem o carimbo real, você poderia ser condenado à morte. Só para você ver como era um negócio sério. Ok? Cadê? Letícia tá me tesourando aqui, vou ler. Dizem que Bruno é tão antigo que ele ainda viu a extinção dos dinossauros. Ficou pesado. Eu tenho 65 milhões de anos. Menino. Pegou pesado. Não tem estudo, não. Tem apenas. Vou nem dizer. Adivinha aí. Essa carinha aqui de 20 e poucos anos. Adivinha aí qual é a minha idade. Bruno, Duvido que vocês adivinhar. esse tempo todo aqui da aula, é? Essa é a idade toda que você dá aula, é? Eu quero vocês adivinhar a minha idade. Eu quero que vocês adivinhem a minha idade. Tá, coloca aí. Quantos anos você acha que eu tô de barba? Envelhece, né? Eu vi uma pesquisa que diz que barba envelhece 8 anos o cara. Se eu tirar a barba, eu fico novinho e folha. Mas vamos lá. Então, o que é que acontece? Um pouco mais. Pois é. Ah, os dinossauros foi antigo demais. Jesus. Então, o que é que acontece? Era proibido andar com ouro em pó. Todo mundo tinha que transformar o seu ouro em barra na bendita casa de fundição. E aí os produtores os mineradores de ouro vão ficar revoltados com esse negócio. Como é que pode agora ter que levar sempre o ouro para essa casa de fundição? Quando chegar lá, eles tiram 20% para eles. É um imposto abusivo. E aí, com raiva dessas casas de fundição, Felipe dos Santos, um minerador mineiro, um minerador mineiro, né, da região de Minas Gerais, vai organizar uma revolta contra a coroa por causa da imposição das casas de fundição. E o que, é que vai acontecer com o Felipe dos Santos, meu povo? Ele é enforcado. Por quê? Porque ele foi contra a coroa portuguesa. Como eu disse, sempre a coroa desce o sarrafo quem vai contra eles. Ok? Show de bola. Foi enforcado e esquartejado. Ok? Pois tinha que ser muito doido para enfrentar Portugal. Mas, como ele tinha dinheiro na época, era minerador, eles. Eu vou contra a coroa aqui, vai dar certo. Vou pagar bons advogados e tal, mas não teve jeito, né? No final das contas, só ele morreu porque os outros
fugiram, né? Só ele que assumiu a culpa por ter organizado o movimento. Beleza? Olha, o Walton diz 33 anos. Quase, viu, Walton? Não é 33 anos, não. Eu tenho 34. Com cara de 28. Se eu tirar a barba, cai para 22. Se eu tirar a barba... Rapaz, tô bom no chute, viu? É isso, homem. É isso. Vai lá no Enem, fica só chutando, lá. Vou nada. Ah, quando eu estou fazendo um concurso, quando não sei, eu vou em C de Cristo ou D de Deus. Agora tem Ah, um amigo o meu D de Deus que ele aqui, pode ir no tchau. Enem chutando. Nós foi fazer um simulado de matemática. O Ah. miserável, toda a questão que ele chutou, quando a gente fez a conta, deu certo. Ontem eu fiz um simulado também. Ontem eu fiz um simulado com a prova do IF do Paraná. Eram 25 questões de história, eu acertei 21. Ah, raiva, eu tenho que fechar essas provas assim, de que uma questão já tira você. Como é poucas vagas, aí das 20 questões, das 25 questões eu acertei 21. Mas tá bom. Aqui para o concurso eu melhoro mais. Então, beleza. Então, ó, vamos lá. Vamos lá. Beleza, beleza. Finalizamos as revoltas nativistas. Agora a gente vai entrar nas revoltas emancipacionistas. Essas revoltas aqui, Roberto, é que os caras enfrentaram mesmo a coroa. Essas aqui, os caras, além de enfrentar a coroa, eles queriam tornar o Brasil independente. Então, as revoltas nativistas tinham um cunho local, não, vamos resolver só esse tipo. Felipe dos Santos. Felipe dos Santos enfrentou a coroa, mas qual era o problema dele? As casas de fundição. O Brasil, ele estava nem para o Brasil. Agora não. A gente vai falar sobre as revoltas emancipacionistas, revoltas que querem independência. Emancipação é independência. Então, preste atenção, para não misturar as informações das que a gente já viu com essas de agora. Beleza? Ó, onde é que vai acontecer aí? Ó, século XVIII, final do século XVIII, início do século XIX. Ok? Século XIX, os anos 1800. Qual é o objetivo? Separar de Portugal. Por isso que é emancipacionista, por isso que é de independências. Separar de Portugal. Tem um caráter nacionalista, ou seja, vamos separar o Brasil de Portugal, porque nós somos uma nação. Um sentimento nacionalista, pessoal, é esse sentimento de que você entende que você é de um país e não apenas de uma colônia. Então, já surge aqui no Brasil a ideia de que o Brasil é uma nação. É a ideia de que o Brasil é uma nação e que, por ser uma nação, é muito errado ele ser dependente de uma outra nação. O Brasil fazer parte, ser apenas o terreiro de Portugal. Beleza? E essas ideias de nacionalismo, essas ideias de independência, vai surgir com um negócio chamado de iluminismo. Iluminismo. Vocês já viram falar de iluminismo, meu povo? Eu não dei aula de iluminismo ainda não? Me confirme aí. Não falei de iluminismo ainda, né, para vocês? Só me confirme se a gente já viu iluminismo. Eu acho que não, a gente viu o renascimento cultural. O iluminismo a gente não viu. Então, eu vou dar uma pincelada hoje, mas depois a gente vai ver melhor depois, mais profundamente, estudar os pensadores e tudo mais. Eu acho isso que eu apenas citei em uma outra aula a questão do iluminismo. Bruno, mas o que é iluminismo? O iluminismo é isso aqui, meu povo. Ó. Iluminismo é isso aqui, ó. Iluminar. Entenda o iluminismo como um movimento político e econômico que veio para iluminar. Nós estamos numa escuridão e aí vem algo que ilumina. Por quê, Bruno? Como assim esse negócio que ilumina? Observe, pessoal, que a gente veio da Idade das Trevas, né? Idade Média, depois mercantilismo, absolutismo, onde os reis mandam e fazem o que querem. E o que é que acontece? Alguns intelectuais, alguns pensadores da Europa começaram a ver que começaram a criticar essa ideia de que um rei deve mandar em tudo. Eles, esse negócio de um rei mandar em tudo, absolutismo, que conversa, esse negócio de que o poder do rei vem de Deus, e se você desobedecer ao rei, você está desobedecendo ao Deus. Isso é apenas teorias para fazer com que o povo seja sempre submisso aos reis.
E aí esse negócio de mercantilismo, que negócio de mercantilismo, o negócio do governo tá direto se metendo na economia, esse negócio de metalismo, que esse negócio de metalismo que a riqueza de um país se dá pela quantidade de metais preciosos. O iluminismo vai criticar tudo que a gente viu até agora, né? Que era característico do mercantilismo. Vocês lembram muito bem o que é o mercantilismo. É tudo que o rei faz para deixar sua nação rica. O que ele vai fazer? Colonizar, explorar, o metalismo atrás de metais preciosos, se meter na economia, aquela intervenção direta do rei na economia. E aí os iluministas vão dizer, olha, isso está errado. Para uma nação ser rica, para uma nação ser rica, para uma nação ser próspera e a população viver de uma maneira muito mais justa, todo mundo tem que ser igual perante a lei, não tem que ter rei. Né? As leis não devem ser decretadas por um rei, mas as leis devem vir do povo. Não tem para que um rei que manda e cria lei e faz tudo, porque deve existir um poder legislativo, um poder executivo e um poder judiciário. Tudo isso aqui são ideias do iluminismo, pessoal. Essa ideia de poder executivo, legislativo e judiciário, um poder para criar lei, um para julgar e um para fazer com que elas sejam executadas. Né? A questão do liberalismo econômico, não tem para que o governo se meter na economia, deixa a economia andar só, né? Deixa a burguesia tomar de conta do comércio, não tem para que os reis se meterem, okay? Esse negócio da igreja não tem para quê. Os direitos devem ser iguais, não tem pessoas aqui acima com mais direitos, outros com menos direito. A lei deve valer para todos, para altos, baixos, brancos, pretos, todo mundo tem que ter. Todo mundo deve ser igual perante a lei. No papel, o iluminismo pregava isso, ou seja, veio para iluminar o mundo, um mundo de trevas, um mundo onde a igreja e os reis criaram aquela treva, onde não existia liberdade, onde não existia democracia. E aí vem o iluminismo. E essas ideias iluministas chegaram ao Brasil. Você diga, Bruno, como é que essas ideias chegam ao Brasil se naquela época não tinha internet, não tinha WhatsApp, não tinha Instagram? Como é que chegavam? Ora, os filhos dos fazendeiros ricos do Brasil tinham que se formar alguma coisa, né? Porque, eu quero que meu filho seja doutor. Naquela época, toda a formação chamava de doutor. É por isso que hoje em dia, quem é advogado chama de doutor. Mesmo que não tenha doutorado, né? Hoje todo mundo é advogado, é doutor, não sei quem. Viu? Isso é uma cultura que vem desde o Brasil colônia. Porque o que é que acontece? Os filhos dos fazendeiros iam para a Europa para se formar em direito, medicina, filosofia, literatura, essas coisas, e voltavam, né? Só que lá na Europa, as ideias iluministas já estavam espalhadas, todas as universidades, todo mundo já era iluminista, já criticava a escravidão, já criticava o absolutismo, o poder dos reis. E aí os caboclos que iam lá para a Europa, se formavam em direito, em filosofia, em medicina, aí conhecia as ideias iluministas, nossa, que massa, iluminismo, isso sim é modernidade, o Brasil muito atrasado. Os caras chegavam no Brasil, na fazenda do pai, viu o pai lá com 200 escravos apanhando, dormindo numa senzala, ficava, papai, isso aqui tá errado. Isso aqui tá errado. Muitos deles questionaram a questão da escravidão, outros, papai, lá na Europa não tem mais rei não, sabia? Lá na Europa não tem mais rei, quem manda nos países é um parlamento, tá? Ou um presidente, lá o negócio está super diferente, tem mais mercantilismo não, lá é liberalismo econômico e tudo mais. As ideias chegam no Brasil através dessas pessoas, e aí começa a surgir nos bares, nos cafés, as ideias começam a se espalhar. Não tem internet, mas existe um negócio chamado boca, conversa, troca de conhecimento, troca de experiência. Então, esses alunos que foram para a Europa, se formaram lá e voltaram, começaram a espalhar essas ideias dentro do Brasil, e foram essas ideias que entraram na cabeça de algumas pessoas no Brasil e pensaram, se a França, que tinha a monarquia mais famosa do mundo, né, Luís XIV, o cara era a personificação do absolutismo. Aí pegou o Luís XVI e arrancou a cabeça. Se a França conseguiu se libertar da monarquia, por que o Brasil não pode? Aí eles olharam para os Estados Unidos, e pensaram, se os Estados Unidos conseguiu se libertar da Inglaterra, o país mais rico do mundo, por que o Brasil não consegue se separar de Portugal? Então, as ideias iluministas entraram
no coração de alguns brasileiros mais intelectuais, e eles olharam para o mundo e viram, ó, através do iluminismo, a França passou pela Revolução, os Estados Unidos agora independentes. Vamos lutar para que o Brasil se liberte dessas amarras de Portugal que nos exploram com altos impostos. Ok? Então, baseado nas ideias iluministas de criticar a monarquia, de criticar o controle que o rei exerce sobre uma colônia, nós vamos ter dois grandes eventos aqui no Brasil. Nós vamos ter a Inconfidência Mineira, que foi em Minas, e a Revolução dos Alfaiates, ou Conjuração Baiana. Beleza? Dos alfaiates, por quê? Porque ela foi uma revolta popular. A Inconfidência Mineira, ela foi uma revolta elitista. Teve muita participação de homens ricos. Mas quando a gente vai para a Bahia, ela foi completamente liderada por homens pobres. Ok? Então, na próxima aula, nós vamos estudar esses dois grandes eventos, porque desses dois grandes eventos, em que as ideias iluministas entraram e fizeram nascer no Brasil, pelo menos pensar em uma independência, através desses dois eventos, a família real veio para o Brasil, e aí, em 1822, depois das loucuras de João Pedro I, né, nós vamos ter a proclamação da independência no 7 de setembro. Ok? Então, na próxima aula, a gente vai trazer a independência do Brasil aqui para a nossa rotina, ok? Aí, na outra aula, eu vou dar uma pausa em Brasil, porque eu vou ter que falar de Revolução Francesa e independência dos Estados Unidos para fomentar mais um pouco a respeito do que foi o pensamento iluminista. Beleza? Então, o nosso trato é o seguinte. Próxima aula, Inconfidência Mineira, Conjuração Baiana, Independência do Brasil. Aí, na outra, a gente fala de Revolução Francesa. Agora, a Revolução Francesa é um assunto tão enorme, eu acho que não tem como dar em uma aula só. Mas a gente vê a independência dos Estados Unidos e um pouquinho do iluminismo. Beleza, pessoal? Então, fica aqui o meu abraço, o meu boa noite. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço. Qualquer dúvida, vocês sabem que podem contar comigo. Beleza?